Quem jogou Kinect sabe que acidentes assim eram quase que inevitáveis. Mas apesar das risadas, o Kinect foi vendido como uma grande revolução dos videogames. Lançado pela Microsoft no ano de 2010, ele prometia mudar a forma como jogamos videogame, sem controles e só com cor. Uma ideia muito futurista, mas que acabou não dando certo. Então nosso amigo David Jones não precisa mais ter medo. É que o Kinect vai coletar nossas informações, ver como é que a gente se comporta, o que a gente olha. Então hoje a gente vai entender o porquê o Kinect foi conhecido como a revolução fracassada e como um dos produtos mais ambiciosos da sua geração e da história dos games desapareceu tão rápido. O ano era 2010 e o mundo vivia o que para muitos é conhecida como a melhor geração de console, a sétima geração na qual os gigantes PS3 e Xbox 360 guerreavam pelo coração dos gamers. Títulos como Gears of War, The Last of Us, novas franquias como Modern Warfare. Que saudade dessa época maravilhosa. Se você viveu isso, deixa aí no comentário qual é o seu jogo favorito dessa época. E mesmo com todos os esforços das concorrentes, a Nintendo seguia como líder de vendas com o Nintendo Wii muito por conta dos controles de movimento. O que forçou a Sony e a Microsoft a não ficarem paradas e correrem atrás de algo que chamasse tanto a atenção dos jogadores. Enquanto a Sony trazia uma solução muito parecida com a do Wii, o PS Move, na falecida E3 de 2009, a Microsoft anuncia o que seria a revolução da forma de jogar videogames. O princípio anunciado como Project Natal, vindo a ser conhecido futuramente como Kinect, que diferente das suas oponentes tinha a promessa de não precisar segurar mais nenhum controle para jogar. O controle seria o corpo do jogador. Despertou a curiosidade dos jogadores da época porque a princípio você não precisaria mais de um controle para se mover por um cenário, para atacar um oponente. Você seria o controle, os seus movimentos seriam replicados na tela, tanto que um dos primeiros jogos a serem demonstrados foi o do Star Wars, que a galera foi à loucura. Será que isso saiu como era planejado? Mas antes da gente seguir com o vídeo, se você jogou Kinect, se você tem algum jogo favorito, deixa aí nos comentários, dá também aquela curtida, se inscreve no canal para seguir acompanhando os vídeos. Bom, o Kinect funcionava, se é que podemos dizer isso, por uma barra de sensores e câmeras, que na parte da frente tinha uma câmera RGB normal, captava a imagem em cores e um projetor infravermelho que lançava pontos invisíveis no ambiente. E junto com um sensor especial, isso criava um mapa 3D do corpo do jogador em tempo real. Ou seja, o Kinect conseguia reconhecer seus movimentos sem precisar de um controle, e ele entendia quando você levantava o braço, pulava, chutava, e até comando de voz eram possíveis ser utilizados, já que ele tinha microfone embutido. Mas logo no lançamento ele enfrentou diversas dificuldades, sendo uma delas até mesmo em uma das demonstrações apresentadas na E3. Muitas vezes ele se perdia, não conseguindo entender muito bem seus movimentos, limitação de espaço, que foi um grande problema nas pequenas casas brasileiras. Por exemplo, era recomendado 1.8 até 2 metros para um jogador e acima de 3 metros para 2 ou mais jogadores. Eu me lembro muito bem de arrastar sofá, arrastar mesa, comprar suporte para colocar o Kinect em cima da TV, e ainda assim era muito difícil enquadrar ele na nossa sala. Mas nem só de derrotas esse sensor ficou marcado. Alguns jogos cativam espaço no coração de diversos jogadores até os dias de hoje. É claro, muito mais simples do que era prometido, mas que vale mencionar aqui nesse vídeo para a gente lembrar como que eles funcionavam. E o primeiro que a gente não tem como deixar de falar é o Kinect Adventures, porque ele já vinha com o Kinect, que tinha uma série de minigames, um deles você ficava parado numa plataforma se movendo para a direita, para a esquerda e pulando para impulsionar essa plataforma para coletar o máximo de moedas que você conseguisse no cenário. E é claro, dava para você jogar em dupla ou mais pessoas para ver quem fazia mais pontos. Depois veio o Kinect Sports, que foi uma resposta direta da Microsoft ao Wii Sports, que a gente tinha futebol, boliche, boxe, ping-pong, e a gente teve 2 jogos diferentes, o Kinect Sports 1 e o Kinect Sports 2. E é claro, o fenômeno Just Dance, que embora não fosse um exclusivo, foi no Kinect que muita gente perdeu a vergonha de dançar nas festas ou na frente da TV. Basicamente, todo ano era lançado um novo Just Dance com uma coletânea das melhores músicas do ano anterior, que você conseguia jogar com até 4 pessoas e a ideia era você acertar mais passos do que seus amigos que estavam jogando com você. E até música brasileira já saiu nesse jogo, como por exemplo da Anitta.
Fora esse, a gente teve uma chuva de jogos de dança, como por exemplo Dance Central, o jogo do Michael Jackson, o jogo do Black Eyed Peas, e 2 jogos que me marcaram bastante do Kinect, que tinham uma proposta de ser um pouquinho mais complexos, era o Fable Journey, que era baseado no universo de Fable, que é um exclusivo também de Xbox, e o jogo do Gato de Botas, aquele do Shrek. Sim, era um jogo bem divertido pra época. Mas isso tudo fez com que o Kinect perdesse um pouco da proposta de te imergir em um mundo e se tornasse um artefato mais social, que tinha o objetivo de reunir a família na sala, ser usado numa festa, o que não era um problema, porque ele tinha sua grande utilidade. Mas até que em 2013, com o lançamento do sucessor do Xbox 360, o Xbox One, tudo foi por água abaixo. Porque a ideia inicial era o Kinect ser um periférico obrigatório para o console. Então você não conseguia comprar o Xbox One sem o Kinect, o que fazia com que ele fosse $100 mais caro do que o PlayStation 4. Para justificar esse preço, a Microsoft tentou vender a ideia que alguns movimentos seriam necessários por meio do Kinect, o uso de recurso de voz dentro dos jogos, mas isso tudo acabou não encantando os jogadores, o que fez com que poucos anos depois o Kinect já não fosse mais obrigatório, quando a sua fabricação é encerrada no ano de 2017. Mas ainda assim eu não considero o Kinect como um grande erro na história dos videogames. Como tantas outras tentativas feitas pela própria Nintendo também, como a Super Scope do Super Nintendo, como o Virtual Boy, tudo isso colaborou para o futuro que a gente tem hoje com VR, com o PSVR e outras coisas. Mas e você, jogou Kinect? Fala aqui pra mim, conta pra mim o que você achava. Você acha que ele deveria ter acabado? Você acha que deveriam ter insistido nele até os dias de hoje? Que ele funcionava bem como um apoio dos jogos? Que com a realidade aumentada seria muito útil ter um Kinect na sua sala? Se você tem até hoje, se você dança no Just Dance, conta pra gente aí. E mais uma vez, deixa seu like, comenta e se inscreve no canal. E valeu, falou e até a próxima.